8, que está trazendo o quê? Conceitos básicos de genética. Eu gostaria muito de pedir para você que gosta da genética, para você que aprendeu muito bem a genética lá no seu segundo ano do ensino médio ou no terceiro ano do ensino médio, né? Que você tivesse um pouco de, que você tenha, na verdade, um pouco de paciência nesse momento, porque o nosso trabalho vai ser gradativo. Esse capítulo 8 está trazendo só e somente conceitos básicos. É no capítulo 9 que você vai estudar, relembrar, revisar probabilidades e aí sim começar a fazer os exercícios um pouco mais intensos, um pouco mais profundos. E aí depois é que você vai para alelos múltiplos da primeira lei de Mendel. Então, muita calma nessa hora. Esse nosso encontro de agora é para revisarmos os conceitos básicos da genética. Tudo bem? Só para a gente relembrar um pouquinho, a genética ela surge na ciência como a explicação do processo de hereditariedade trazida principalmente pela obra de Gregor Mendel, aquele monge que fez lá as famosas pesquisas de cruzamentos, né? Principalmente usando as plantas de ervilhas, tá? A gente está falando de que período? A gente está falando dos anos, de aproximadamente de 1900, entre 1900 e 1902. Foi quando a ciência passou a ter conhecimento real e pleno, tá, dos conceitos genéticos propostos e depois confirmados, né, pelo nosso Gregor Mendel. O que acontece? Mesmo sem saber a estrutura do material genético, o Mendel deixa para nós o legado de que nós possuímos unidades do material genético responsáveis pela manifestação de nossas características. A essas unidades do material genético, ele deu a denominação gene, daí o conceito genética. Eu tentei expressar isso aqui para vocês como? Eu fiz aqui o esboço de uma molécula de DNA, tá? E aí eu tentei mostrar de que maneira, observe, nesta área que eu deixei pontilhada, tá? Do DNA do indivíduo, nesta área nós temos um trecho de informações. O trecho é denominado gene. E a área onde eu encontro, onde eu localizo esse gene, é denominada locus gênico. Então vamos relembrar uma coisa. Nós, espécie humana, nós temos 46 cromossomos em nossas células somáticas. Muito bem. Esses 46 cromossomos são formados pelo quê? Pela condensação dos filamentos de DNA, né, em histonas, proteínas globulosas. Então, nós temos 46 conjuntos de informações, tá? Um em cada cromossomo, um conjunto desse em cada cromossomo, e em cada cromossomo uma molécula de DNA, e em cada locus nós temos genes. Então vamos pensar com muita cautela nessa hora. Todas as características que nós manifestamos, elas são condicionadas por genes. O que o mapeamento do material genético humano conseguiu fazer, por exemplo, que foi o famoso Projeto Genoma, ele conseguiu identificar as principais características genéticas, localizando em quais cromossomos e em quais locus gênicos nós encontramos esses genes. Tá? Então, foi feito esse mapeamento. Então, vamos pensar do micro e vamos aumentar o raciocínio. Cada unidade de informação é denominada gene. Então, esse trecho, aqui por mim representado, ele vai condicionar a formação de um polipeptídeo, por exemplo, de uma proteína. E essa proteína vai dar uma característica específica ao indivíduo em questão. Então, o gene é um trecho do material genético que se manifesta gerando uma determinada característica. E o local
do DNA e do cromossomo, onde esse gene está inserido, é denominado locus gênico. Tudo bem até aí? A segunda parte, vamos lá. Nós sabemos então que após a condensação do DNA, nós vamos ter um conceito de cromossomo. Os filamentos que antigamente eram cromatina, no sentido antigamente do ciclo celular, passam a ser agora cromossomos. E aí a gente encontra muito na genética o termo genes alelos de cromossomos homólogos. Se você olhar o seu material aí, você vai perceber que tem um trecho informando bem interessante, de forma bem interessante e muito clara. Cromossomos homólogos não são cromossomos idênticos. Olha só, são cromossomos que possuem genes para as mesmas informações. São cromossomos que contêm genes que condicionam as mesmas características. Agora, esses genes, como eu representei aqui para vocês, eles podem ser diferentes no sentido de dominância, que vamos falar daqui a pouquinho, porém, eles condicionam a mesma característica. Então vamos relembrar, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem genes alelos, ou seja, genes que condicionam a mesma característica. Os cromossomos homólogos são aqueles resultantes do processo de reprodução sexuada. Você que está me ouvindo, teu material genético foi constituído parte oriunda de seu papai e parte de mamãe. Então, quando você foi concebido, no momento então da fecundação, houve a junção de N cromossomos, que a gente sabe que para a nossa espécie são 23 cromossomos oriundos do espermatozoide, e outros 23 cromossomos oriundos do ovócito. Essa junção fez com que nós tivéssemos um conjunto total de 46 cromossomos e que se organizam em pares. Por que pares? Porque os cromossomos possuem as mesmas informações. Em que sentido? Genes que condicionam as mesmas características. Então, se eu aqui imaginasse que essa letra, esse gene, representa a textura do seu cabelo, você recebeu um cromossomo de seu pai com a informação textura do cabelo, e aqui nós temos um outro cromossomo representando o cromossomo feminino, também possuindo a informação textura do cabelo. Assim sendo, cromossomos homólogos são aqueles que possuem os genes alelos, ou seja, genes que condicionam as mesmas informações, as mesmas características. Agora, dentro de uma característica eu posso ter variações. A característica é, nesse meu exemplo, textura do cabelo. E nós teríamos quais variações? Cabelo crespo ou cabelo liso. A característica poderia ser pigmentação da pele, e nós teríamos quais variações? Pele normal ou pele albina. Tudo bem então? Tá entendido isso? Segue o nosso estudo. Eu coloquei aqui do lado para vocês, já que falamos dos genes e já citei alguns características, o conceito de genótipo e de fenótipo, que também é bem sossegado para vocês. Relembrando, essa primeira aula, ela é de conceitos básicos mesmo, tá bom? Vamos lá. O que é um genótipo? É o conjunto de genes de um indivíduo. É claro que para a nossa prática de exercícios de vestibulares, ninguém vai colocar o genótipo completo de um indivíduo. Vão escolher uma determinada característica e vão apresentar para vocês os genes. E aí, então, aqueles genes, o código, as letrinhas, são o genótipo, correspondem ao genótipo, conjunto de genes. Agora, quando você olhar para o exercício e perceber, nossa, essas letrinhas, código, elas vão ser decodificadas e o que vai surgir? Quando você der a resposta, você está falando do fenótipo. O fenótipo é a expressão dos genes. Esse é o fenótipo. Há muito tempo atrás, vários materiais didáticos e até alguns colegas professores citavam com bastante veemência a ideia de que fenótipo é a característica externa, tá? Só que ele imaginava que o aluno iria ouvir ou ler isso e entender que esse externo estava sendo utilizado como um sinônimo de característica manifestada.
Mas muitos alunos ficavam pensando só em características visíveis. Então olha só, você que está me ouvindo, a intensidade de ação do seu pâncreas, ela pode ser considerada como um fenótipo. Por quê? Porque de repente você pode ser filho de alguém que tem, né, diabetes mellitus do tipo 1. E essa pessoa tem uma informação genética que impede de produzir insulina na intensidade correta e que normalmente se manifesta desde a fase infanto-juvenil. E pode ser que você não tenha essa característica. Então, essa funcionalidade é a manifestação das características genéticas. E não necessariamente você consegue visualizar isso. E um outro exemplo muito clássico é o seu tipo sanguíneo. Você já aprendeu em algum momento da sua vida, durante estudo de genética, que, por exemplo, o sangue O, ele é condicionado por um par de genes recessivos. Mas você não enxerga esses genes recessivos. Você só consegue enxergar a manifestação da não produção do aglutinogênio. Então, genótipo é um conjunto de genes, enquanto que o fenótipo é a manifestação, a característica que vai surgir desses genes. E aí nós temos esse adendo. E que adendo é esse? O fenótipo pode sim ser alterado pelo ambiente. Tá? O exemplo mais clássico que você vai encontrar é a pigmentação da pele, a pigmentação dos pelos, que na verdade são anexos da pele. Né? Se você se expor ao sol, tá? Se você ficar sob a influência de raios solares em maior intensidade, você tem uma maior produção de melanina. Então você tem a sua manifestação de coloração corporal, pigmentação da pele normal sendo manifestada, e tem uma variação por conta da ação ambiental. Só não pode esquecer que essa pequena experiência, ela não pode ser feita por pessoas brancas, né? Quem é branco não bronzeia, só queima, né? Então, quem pode mudar um pouquinho a coloração são as pessoas da biologia classificadas em mulatos, né? Mulato claro, mulato médio, mulato escuro, e obviamente os negros respondem mais intensamente a isso, tá? Então, genótipo, conjunto de genes, fenótipo, a expressão desses genes, a característica manifestada, somada à ação ambiental. Gregor Mendel, lá no monastério, fez os estudos com ervilhas, todo mundo ouviu falar disso já, sabem que fez esse estudo com ervilhas porque ele conseguia visualizar, eu quero cruzar aquela planta com aquela. Então ele ia na antera de uma planta masculina então, na antera, pegava ali o grão de pólen e fazia o quê? Ele mesmo polinizava o estigma da flor da outra planta que ele queria cruzar. E ficava visualizando os cruzamentos e fazendo as análises. Foi o Gregor Mendel que fez a proposta então de sua primeira grande lei, tá? Que diz assim, ó, cada característica é condicionada por um par de genes que se separa na formação do zigoto, na formação dos gametas e se reúne na formação do zigoto. Vamos de novo. Cada característica é condicionada por um par de genes que se separa na formação dos gametas e que se reúne na formação do zigoto. Então tá aqui, um caráter ou uma característica, um par de genes alelos. Então, para cada característica, nós temos um par de genes. Relembrando, esses dois genes, esse par, é formado por quem, então? Um gene doado por papai e o outro doado por mamãe. Quando a gente estuda a primeira lei, a gente começa o estudo pelo conceito de dominância. O que seria a dominância simples dessa primeira lei de Mendel? Um gene, o denominado dominante, aquele que nós escrevemos com letra maiúscula, representamos com letra maiúscula, usa-se o A por dois motivos clássicos. O primeiro que é a primeira letra do nosso alfabeto, e o segundo motivo é por conta do número de casos de albinismo que foram estudados, tá? Então usa-se o A com mais clareza, de forma mais comum, mas você pode escolher a letra que você quiser, caso o exercício não exija, tá? Então, a letra maiúscula representa gene dominante. E o que esse gene dominante faz? Ele inibe a manifestação do gene recessivo. O recessivo está lá, mas não se manifesta. Eu gosto de brincar e falar que para você entender dominância, é só você pensar no tempo que você morava com seus pais. E no caso que você mora com seus pais,
É só você imaginar essa situação. Você está lá, mas em várias situações a sua vontade não é manifestada. Por quê? Porque tem alguém que é o dominante. Então, se só seus pais estiverem juntos, obviamente é a vontade deles que vai ser feita. O indivíduo chamado de homozigoto dominante apresenta característica dominante. O indivíduo heterozigoto também vai manifestar característica dominante. Por que mesmo? Porque apesar de ser dotado do gene recessivo, esse gene recessivo não se manifesta porque está ao lado de alguém que manda nele, que é o gene dominante. A característica recessiva só vai se manifestar em homozigose. O indivíduo homozigoto recessivo, aí sim, pode apresentar as características recessivas. Relembrando, estamos fazendo conceitos básicos apenas, tá? Vou dar um exemplo disso para fechar com letalidade. Qual que é o exemplo disso? Todos vocês sabem que o albinismo é uma condição recessiva. Todos os albinos são azinho, homozigoto recessivos. Você que está me ouvindo agora e que não é albino, que é a maioria, o que acontece? Você tem uma certeza, que você tem um gene dominante, tá? Essa é uma certeza, você não é albino, então você tem um gene dominante, que é pigmentação normal. Olha a questão que eu vou te perguntar agora. E aí, qual é o seu outro gene? Você por um acaso é azão, tem certeza disso? Ou você é um azinho? Vamos mudar a forma de perguntar? Você, para a pigmentação da pele, é um indivíduo homozigoto dominante ou você é um indivíduo heterozigoto? Porque você não é albino. Tá com dúvida? Tenho certeza disso. Não dá para ter certeza. Caso você seja cobrado de esse indivíduo que apresenta características dominantes, o que ele precisa, como é que eu posso descobrir o genótipo dele? Aí nós temos que fazer, na sua apostila está sendo citado isso, o cruzamento teste. O cruzamento teste é quando você pega esse indivíduo que você não tem certeza de qual é o genótipo e cruza ele diversas vezes com um homozigoto recessivo. É uma questão de estatística. Eu prefiro falar de cruzamento teste a partir de quando você tiver a aula de probabilidade. Tá? Agora eu vou falar bem superficialmente, mas a partir da segunda aula fica mais fácil eu comentar com vocês isso. Bem rapidinho, se você que está me ouvindo agora, né, imaginar na prática, olha só, eu pego uma pessoa que não tenho certeza se é homozigoto dominante ou heterozigoto e cruzo com o albino, tá? Mas cruzo 10 vezes. Porque se depois de 10 cruzamentos, tá, não surgir nenhum albino na história, estatisticamente eu posso considerar que não há gene recessivo no indivíduo em dúvida, tá? Mas isso você vai ter mais clareza quando na próxima aula você estudar probabilidade. Por enquanto, basta dizer como conceito básico que cruzamento teste é cruzar o indivíduo de características dominantes com o homozigoto recessivo várias vezes para confirmar se há gene recessivo nele ou não, tá bom? Por último, o conceito de letalidade. Tá? O nome é muito gritante, é muito fácil de perceber. Qual é a ideia da letalidade? Aqui eu dei um exemplo de letalidade dominante, só para fugir um pouco da recessiva que todo mundo comenta, mas existem várias situações na genética que os genes, quando em homozigose, levam o descendente à morte. Pode ser durante o desenvolvimento embrionário, e aí fica inviável o indivíduo que está sendo desenvolvido, pode ser logo após o nascimento, já causa a morte, tá? Então tem motivos e doenças diferenciadas para tal. Porém, sempre que houver letalidade, o indivíduo que vai morrer, o indivíduo que vai ser eliminado dos nossos cálculos, é o indivíduo homozigoto. Nesse exemplo eu dei o homozigoto dominante, mas em vários outros, homozigoto recessivo vai acontecer. Então, você vai ter que tomar cuidado que na letalidade, quando o gene é assim considerado, ele sozinho, ele causa algum tipo de mal. Olha só, se aqui fosse uma doença, nós teríamos uma forma branda da doença. Mas, se fosse uma condição um pouco diferente, aí nós teríamos que verificar cada exercício. A forma branda da doença está acontecendo, um exemplo clássico disso aqui, poderia citar a anemia falciforme, onde os indivíduos heterozigotos têm a forma branda da doença, indivíduos homozigotos dominantes acabam tendo a morte, enquanto que os indivíduos
homozigotos recessivos são indivíduos normais, que é a maioria. Então, na letalidade, o gene letal, quando em homozigose, causa a morte dos indivíduos. Mais uma vez eu lembro a vocês, essa primeira aula é só de conceituação geral, principalmente nesse ponto. A partir da segunda aula que você vai ter o momento de probabilidades e de resolução de exercícios de cruzamentos. Obrigado pela sua atenção, até a próxima!